Fala, meu aluno, minha aluna, tudo bem? Sejam muito bem-vindos. Eu sou Volney Ribeiro, professor de língua portuguesa, e você está no canal certo. Aqui você vai ficar em dia com o português. E neste vídeo, olha só que a gente vai trabalhar 8 casos em que não há vírgula no período simples. Prof, isso é importante? Muito importante. Geralmente, a gente estuda casos em que há vírgula. Aqui eu estou fazendo o contrário, casos em que não há vírgula. Eu lhe garanto, com esses 8 casos em que não há vírgula no período simples, você vai acertar muita questão, pode ter certeza. Mas antes, eu queria convidar você que ainda não segue, professor Volney Ribeiro aqui no Em Dia com Português, que você se inscreva no nosso canal, você ative o sininho e já deixe o seu like aí. Bacana? Feito isso, a gente avança agora para vermos os 8 casos em que não há vírgula no período simples. No primeiro caso, eu queria destacar o seguinte: não há vírgula entre sujeito e predicado, certo? Não importa a extensão do sujeito, não importa a extensão do predicado. Muitos alunos, quando não dominam sintaxe, quando sabem pouco sobre o emprego da vírgula, geralmente eles entendem que a vírgula se baseia na pausa que se faz na leitura. No entanto, eu posso fazer pausa sem que haja vírgula. Agora, quando eu tenho vírgula, eu tenho pausa, certo? Então, não importa a extensão do sujeito, o tamanho do predicado, nunca há vírgula. Eu vou fazer uma pausa, se necessário, mas não vou usar vírgula, porque cada vírgula obedece a um critério sintático. Então, não há vírgula entre sujeito e predicado. Prof, qual é o sujeito aqui? Vamos lá. Todos os médicos da Santa Casa da capital e do interior do estado, que é o sujeito. O que vem na sequência é o predicado. Reivindicavam melhores salários durante a paralisação daquele ano. Ok? Uma coisa que você vai observar aqui é a seguinte: quanto mais sintaxe você sabe, mais facilidade você tem de pontuar um texto. Porque cada vírgula obedece a um critério sintático. Ok? Vamos aqui para o segundo caso em que não há vírgula no período simples. Segundo caso, entre verbos transitivos e seus complementos. O que são verbos transitivos? São aqueles que pedem complemento. Por exemplo, verbo transitivo direto, verbo comprar, quem compra, compra algo. Verbo transitivo indireto, verbo gostar, quem gosta, gosta de. Verbo transitivo direto e indireto, verbo oferecer, quem oferece, oferece alguma coisa a alguém. E os complementos são de dois tipos. Os complementos são objeto direto e objeto indireto. O objeto direto é o complemento verbal sem preposição. E o objeto indireto é o complemento verbal com preposição exigida pelo verbo. Quais são as preposições, prof? São 6. A, de, em, para, com, por. Bacana? Então, com verbos transitivos, não há vírgula entre eles e os seus complementos. Observe, aqui nós temos o verbo entregar. Quem entrega, entrega alguma coisa a alguém. Então, entregaram o carro, objeto direto, a quem? A locadora, objeto indireto. Sem vírgula, em hipótese alguma. Prof, uma pergunta? Pois não. E se o complemento for uma oração? Por exemplo, lembrei-me de que você viria. De que você viria? Tem vírgula? Tem não. Tá? E se for desejo que você seja aprovado? Desejo, vírgula, não. Certo? Não há vírgula entre verbos transitivos e seus complementos, ainda que esses complementos sejam uma oração. Ok? Vamos para o terceiro caso. Terceiro caso aqui nós temos entre nomes e seus complementos nominais. Da mesma forma que existem verbos exigindo complemento, existem nomes também exigindo complemento. Quais são esses nomes? Geralmente são substantivo abstrato, adjetivo e advérbio, certo? Vamos inclusive destacá-los aqui. Nós temos 3 exemplos. Vamos destacar os nomes que estão pedindo complemento. A reforma da casa foi concluída. Aqui nós temos o substantivo abstrato reforma, que pede complemento. Segunda frase, a sentença foi favorável ao réu. Aqui nós temos o adjetivo favorável, exigindo o complemento nominal. No terceiro caso, eles estavam longe de casa.
o advérbio longe está exigindo complemento nominal. Vamos destacar agora os seus complementos nominais. A reforma da casa foi concluída. Observe que da casa complementa a reforma. A sentença foi favorável ao réu. Ao réu complementa o adjetivo favorável. De casa complementa o advérbio longe. Observe, eles estavam longe de casa. Portanto, em hipótese alguma, o complemento nominal vai ser separado por vírgula. Da mesma forma, o adjunto adnominal também não é separado por vírgula. A adjunto adnominal são palavras que se ligam ao substantivo. A gente vai ter o pronome adjetivo. O pronome adjetivo é o pronome que acompanha substantivo. Todo pronome que acompanha substantivo é chamado de pronome adjetivo, ok? Então, funcionam como adjunto adnominal o pronome adjetivo, a locução adjetiva, que é formada de preposição mais substantivo, especificando substantivo, o artigo, o, a, os, as, um, uma, uns e umas. O artigo sempre funciona como adjunto adnominal. O que mais? O numeral pode funcionar como adjunto adnominal e o adjetivo, tá? Nesses 5 casos, esses termos podem ser adjunto adnominal. Aquele termo que acompanha substantivo especificando, qualificando. Primeiramente, para a gente identificar os adjuntos adnominais, é importante que a gente identifique o substantivo, porque só existe adjunto adnominal se há substantivo na frase. Qual o substantivo da frase aqui? Desse sujeito? Questões. Então, tudo que se liga a questões é adjunto adnominal. Observe, todas, pronome indefinido. Como acompanha substantivo, vai ser chamado de pronome adjetivo. E a função sintática? Adjunto adnominal. O artigo sempre é adjunto adnominal, ok? Sociais é um adjetivo. Esse adjetivo tem função sintática de adjunto adnominal. E do estado é uma locução adjetiva, formada de preposição mais substantivo, qualificando um substantivo, ok? Então, adjunto adnominal nunca tem vírgula. Se o adjunto adnominal tivesse vírgula, todo artigo teria vírgula. Tá certo? Imagina aí, né? Toda vez que eu usar um artigo, usar uma vírgula. O que mais? Número 5 de 8 casos. Entre verbo de ligação e predicativo. Vamos destacar aqui o predicativo. Predicativo é uma qualidade que se atribui geralmente ao sujeito. Quando eu tenho um verbo de ligação, eu tenho uma qualidade que se atribui ao sujeito. Daí o termo predicativo do sujeito ou qualidade do sujeito. Prof, qual é o verbo de ligação? É esse aqui. Para que serve um verbo de ligação? O verbo de ligação, como o próprio nome já diz, serve para ligar um sujeito a um predicativo. Tá? Então, verbo de ligação e predicativo nunca são separados por vírgula. Beleza, meu aluno? Até aqui tudo bem? Já vimos 5 casos em que não há vírgula no período simples. E se você está chegando agora, ainda não é inscrito no nosso canal, se inscreva, ative o sininho para receber novas notificações e já deixa o seu like, beleza? Vamos continuar aqui. Este foi o 5º caso. 6º caso em que não há vírgula no período simples, entre nomes ou termos coordenados por i. Isso no período simples. No período composto é outra situação que a gente vai ver em outro vídeo. Bacana? Observe, o ministro e o assessor. Temos aqui o primeiro termo coordenado por i e o segundo termo coordenado por i. Não há vírgula em hipótese alguma. Então a frase fica: o ministro, o assessor dele não encontraram erro no relatório da promotoria. Na sequência, entre nomes ou termos coordenados por ou seja, no período simples, nomes ou termos ligados por i ou por ou não tem vírgula. Isso no período simples, tá certo? Observe o exemplo aqui: a vida, voltando, a vida ou a morte. Sempre era sua escolha de cada dia.
certo? E por último, não há vírgula no período simples entre nome e aposto especificativo. O aposto especificativo é aquele termo que especifica geralmente um substantivo comum. Tá? É muito recorrente o aposto especificativo ser um nome próprio especificando um nome comum. Para quê, prof? Para dar mais clareza à frase. Por exemplo, aqui nós temos o seguinte: o estádio do Maracanã fica na cidade do Rio de Janeiro. Vamos retirar aqui, o termo do Maracanã e do Rio de Janeiro. Faça agora uma leitura da frase e a gente vai ter o seguinte: o estádio fica na cidade. Que estádio? Que cidade? Então você observa que esses termos grifados são termos que especificam o nome comum: estádio e cidade. Então, esses nomes próprios que estão especificando os nomes comuns são chamados de aposto especificativo. E o aposto especificativo nunca tem vírgula. Agora, o aposto explicativo, sim, tem, né? Por exemplo, o Rio de Janeiro, vírgula, bela cidade, vírgula, recebe muitos turistas. Tá? Aposto explicativo, eu posso inclusive retirar da frase e a frase prossegue sem ele. Que o aposto é apenas um termo que explica ou esclarece outro. É um termo acessório da oração. Mas quando eu uso aposto especificativo, aí eu não posso usar nenhum sinal de pontuação. Observe este outro exemplo aqui. Vamos destacar aqui os nomes comuns com marca-texto. Encontrei o professor João na rua Benfica. Agora vamos tirar o nome João e o nome Benfica da frase. Vamos ver se a frase tem clareza, se ela é inteligível. Encontrei o professor na rua. Isso aqui nem parece uma informação. Alguém vai perguntar a você: que professor você encontrou em que rua? Então, isso aqui é o aposto especificativo. Então, o aposto especificativo não tem vírgula. Então, João especifica professor e Benfica especifica rua. Bacana, meu aluno, minha aluna. Com isso, a gente finaliza este vídeo em que a gente viu aí 8 casos em que a gente não pode, em hipótese alguma, usar vírgula no período simples. Bacana? Na sequência, a gente vai ver casos em que não se usa vírgula no período composto. Beleza? Vem comigo, vem ficar em dia com a língua portuguesa.